de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. E que eu não tenho muito intimidade. Bom, tá me ouvindo? Vocês veem que esse tema é um tema tão difícil que precisaram chamar 2 para falar. Então, a gente espera que o trabalho seja bem feito, né? Esse trabalho para Jesus. Hoje a gente vai falar sobre Deus e o infinito. Hoje a gente recomeça, né? Porque quarta-feira a casa tem um estudo, normalmente ela se intercala entre o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho, não é isso? Hoje a gente recomeça a questão 1 a questão 1 do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre a questão 1, 2 e 3, né? Que fala de Deus e o infinito, né? Falar de Deus, vocês acham que falar de Deus é uma coisa fácil? O que vocês acham? Eu sempre faço essa pergunta para os jovens. E aí, gente, Deus, a gente está sempre com Deus na boca, meu Deus, Deus me ajude. Mas falar de Deus não é uma coisa muito fácil, né? Até porque a ideia de Deus, ela, dependendo do nosso momento de evolução, a gente tem uma ideia de Deus, né? E eu vou tentar fazer um histórico aqui para você. O ser humano, ele tem uma intuição do que seja Deus. Todos nós temos dentro da gente uma intuição. A gente sabe que existe alguma coisa muito acima da gente, uma mente, uma inteligência, né? Todos temos essa intuição. E aí, quando a gente estava lá, quando a gente era espírito primitivo ainda, né? A gente imaginava que Deus era quem? Quem lembra da escola? Deus eram os fenômenos da natureza, né? O sol, a lua, né? Porque, na realidade, naquele momento, eles não entendiam bem. Esse fenômeno da natureza era uma coisa desconhecida. Então, para eles, lá, para os primitivos, para os homens da caverna, Deus eram esses fenômenos. Mas aí, o que aconteceu? A partir do momento que a gente vai evoluindo, a partir do momento que eles mesmos começaram a entender, por exemplo, o fogo. O fogo, até o momento, era considerado Deus. Porque o único fogo que eles viam é aquele fogo que vinha, que o raio pegava na árvore e saía aquele fogo. Então, para eles, aquilo era uma manifestação divina. Mas a partir do momento que os homens da caverna começaram a dominar isso aí, começaram a dominar o fogo, aí eles viram que, na realidade, não tinha nada de sobrenatural ali, que eles podiam manipular o fogo, né? Inclusive, a história nos diz que foi um dos grandes saltos da humanidade, quando o homem conseguiu manipular o fogo, a partir da descoberta que ele podia fazer esse fogo, né? Aí depois vem os egípcios, os gregos, os romanos, começaram a ver o Deus como pessoas assim que nem eles, né? Eram os deuses, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Só que esses deuses tinham características humanas. Eram deuses que tinham raiva, ciúmes, inveja. Eram características bem parecidas com a deles, com aquele povo daquela época, né? Não só características, como também fisicamente, né? Os deuses romanos, os deuses egípcios, os deuses gregos, eles tinham figuras, né? Eles eram bonitos, né? Mas também brigavam com os humanos. Quem não estudou aqui, acho que o pessoal mais antigo, hoje em dia, não sei se estuda ainda. Estuda, Gabi? Estuda, né? O pessoal mais antigo estuda. Você já é antiga? Para mim, você é novinha. Mitologia grega, a gente estudava isso, né? Aí os egípcios também acreditavam nesses deuses humanos. Só tinha uma diferença. Para os egípcios, o faraó era um deus também, né? Era um deus. Aí vem o povo judeu. E aí os judeus, né, os hebreus, trazem para a gente a ideia de um Deus único, né? Aí começa a ideia de um Deus único, não são mais vários deuses, Deus é um só. Só que esse Deus, embora ele seja um Deus único, ele ainda tem alguma característica humana. Por quê? Porque esse Deus é aquele Deus ainda que castigava. Aquele Deus que, se você não fizesse tudo direitinho, ele ia brigar com você, né? Ele ia mandar um raio lá de cima que ia pegar bem no meio da sua cabeça. E aí, mesmo com essa ideia de Deus único, mas ainda um Deus punitivo, um Deus que brigava, um Deus que xingava, que castigava,
foi nesse momento que Jesus encontrou ali, naquele povo, uma terra fértil, né? Porque a religião, embora ainda esse Deus equivocado, mas já era uma coisa mais estruturada, já se falava de um Deus único. E aí Jesus vem e traz para a gente a figura de um Deus muito diferente de tudo que tinha sido falado até então. Jesus fala para a gente de um Deus Pai. Deus Pai, Deus amoroso, Deus bom, né? E Deus clemente, né? Cheio de mansidão. E aí a gente começa a ver uma coisa diferente, né? Ali já tem um Deus diferente, um Deus que fala mais ao nosso coração. Mas aí depois vem a doutrina espírita e ainda dá um outro toquezinho para a gente, né? Já apresenta um Deus um pouquinho mais diferente. Continua sendo esse Deus bom, esse Deus Pai, mas tem uma coisinha diferente que a doutrina espírita tirou, né, Gabi? Aí a Gabi vai falar agora para a gente um pouquinho desse Deus. Então, peraí, estou presa. Antes de eu começar a falar boa noite, que vocês não falei com vocês ainda. E a ideia que a doutrina espírita vem trazer, a doutrina espírita ela veio numa época que as pessoas poderiam conseguir compreendê-la, porque ela não é fácil, a gente já está aí há um tempo tentando entender e ainda não conseguiu compreender intensamente, mas ela já veio numa época em que a sociedade se encontrava num ponto que fosse possível se compreender a doutrina espírita. E logo no primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, ao qual a gente está estudando hoje, vem-se essa ideia, logo na primeira pergunta, logo a primeira pergunta do livro. Por que logo a primeira pergunta se vem falar de Deus? Porque a ideia de Deus, o que é Deus, como ele é, de onde ele vem, o que seria, é uma coisa que angustia toda a sociedade, em todos os povos, em todos os tempos. Vem essa ideia, quem é essa pessoa que criou isso tudo? O que seria isso? De onde vem? E a doutrina espírita, com a sua primeira pergunta, já despersonifica quem seria Deus, o que seria Deus. Né? Porque a pergunta ela não é quem é Deus, é o que é Deus. Então a gente já despersonifica e tira essa ideia de que seria alguém. Né? Mas antes de eu começar a abordá-la mais profundamente, a gente vai passar um vídeo que mostra como ainda está preso na gente essa ideia de que Deus é uma pessoa, é um alguém. Então, a gente vai passar um vídeo, espero que a gente passe algum dia, quem sabe, vai vir. É porque ele demora um pouquinho. Esse vídeo é um vídeo cômico dos Amigos da Luz. Rainha. Isso, muito bonita. Super poderosa, assim. Rainha Elizabeth. Não, cara. Meu Deus, César, eu falei bonita. Bonita, cara. Quero ter um filme dela. Tá, peraí. Rainha. Isso. Bela. Isso. Morri envenenada. Nem, ó. Isso entregou tudo. Cleópatra. Também depois dessa, quem não ia acertar, né? Mas também se eu não desse a dica, a gente ia ficar até amanhã, porque ele tá muito mole. Meia hora já. Então agora é minha vez. Vai. Eu sou um homem. Não. Então sou uma mulher. Não. Então um bicho. Não é bicho. Gente, assim tá difícil. Me dá uma dica então, né? Você é o criador. Mas aí você deu a resposta. Criador? Mas criador de quê? De quê? Criador de tudo. De tudo. Olha, você é o início, o fim E o meio. Eu sou Raul Seixas. Não, que isso? Isso. Quem é Raul Seixas? Mas a música é dele. Não, meu filho, você é a inteligência suprema. Inteligência suprema. Einstein? Você sabe o que é suprema? Você é uma inteligência ao infinito. Aliás, você é o infinito. Que infinito o que, ô cabeção? Infinito é só um detalhe. Não confunde. Olha só, você não é homem, você não é mulher, você não é bicho. Para tudo. Zero. Vamos zerar. Tá bom? Vamos começar do zero? Vamos começar. Zerou. Tá zerado? Tá zerado. Vamos lá. Tá, não sou homem. Não. Não sou mulher. Também não. Também não sou bicho. Não é. Tá, então eu sou feito de quê? De nuvem. Ô César, não dá pra dizer do que ele é feito. A gente não tem tutano, assim, pra gente entender do que ele é feito. Porque você não é feito assim de uma coisa, porque você é imaterial, imutável, único, todo-poderoso, justo e bom. Você é a causa primária de todas as coisas. Agora ficou mole demais, pô. Com essa dica ele vai acertar. Agora eu mato. Eu sou o Big Bang. Você é uma mula. Posso sentar?
Tenta aí. Olha, vou avisando. Tá difícil. Pai, o que você faria se eu sumisse? Que isso, Pedrinho? Que papo é esse agora? Se eu saísse do colégio e não voltasse pra casa? Ué, eu chamava a polícia, ó. E se a polícia não fizesse nada? Ué, se a polícia não fizesse nada, eu mesmo ia atrás de você até o fim do mundo, meu filho. Mas se nada adiantasse fazer e você nunca mais me achasse? Eu sei, meu filho. Eu só sei que eu nunca ia desistir de você. Eu acho que todos os dias eu ia rezar pedindo a Deus pra que você... Eu sou o Disque Denúncia! Então, no vídeo, ele já traz a resposta que o Livro dos Espíritos traz pra gente. Mas antes da gente comentar ela, porque ele já vem trazendo todo esse comentário, esse vídeo dá para perceber muito bem como ainda está presa na gente essa ideia de pessoa. Eu nasci espírita, sou evangelizada desde que nasci. Mas para mim, por muito tempo, ao longo de muitos anos, a ideia de Deus era aquele senhor de barba branca, sentado no trono, me esperando quando eu morresse. E é a ideia que ficou por muito tempo. Porque eu precisava visualizar Deus, eu precisava ver, até determinado tempo, eu precisava visualizar Deus para sentir Ele, para recorrer. Quando eu precisava recorrer a Deus, eu visualizava Ele. Aí depois de um certo ponto, eu vi que não precisava mais disso, isso passou a ser mais natural. E é isso que a gente vai ao longo até o final, pretendemos, que é essa ideia de sentir Deus, né? A ideia de que Ele está em tudo, né? Não é algo que a gente sempre busca. Então, na pergunta do Livro dos Espíritos, que faz o que é Deus, ele responde o que veio no vídeo. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o que é inteligência suprema? É o Einstein? Não, não é. Não é a nossa amiguinha que viveu na escola com a gente todo o tempo tirando 10? Não é. Supremo é muito maior do que a gente possa imaginar. Quando a gente olha a natureza, a gente vê a perfeição de todas as coisas. A gente vê como tudo funciona. E a gente ainda se impressiona quando às vezes nasce uma planta num lugar que jamais poderia nascer uma planta. Né? Ou quando alguém vai lá e compartilha no Facebook que o cachorro amamentou os filhotinhos do gatinho. Né? Ou a gente ainda não conseguiu conceber a ideia de como o nosso organismo ele funciona perfeitamente. E o homem está aí há anos e anos e anos e anos tentando copiar e não consegue. Ele faz cópias muito falhas, mas não consegue fazer igual, na perfeição de como foi criado. E causa primária, né? Que todas as coisas têm um início. Mas Deus não foi criado. Porque se ele tivesse sido criado, quem o criou é que seria Deus, né? E a ideia do nome Deus é porque tudo precisa de nome, né? A gente não... pega aquele negócio ali. Não, tudo tem um negócio. É livro, é Regina, é o óculos. A gente dá nome para tudo. A gente dá nome para os nossos cachorros, a gente dá nome até... Tem gente que dá nome para as coisinhas que tem, né? A gente tem mania de dar nome e precisa ter nome, precisa de nomificar as coisas. E aí a gente quis dar esse nome de Deus, né? Mas é muito... A ideia de que a gente vai percebendo é de que é muito maior. E aí, a ideia de Deus, de que não tem um início, não tem um fim, não tem um meio, né? Como a música do Raul Seixas, as pessoas costumam compará-lo ao infinito. E é isso que a Regina vai comentar agora com a gente. Pois é, na questão 2 e 3 fala mais ou menos isso. Na questão 2, Kardec pergunta assim, o que entender por infinito? E aí os espíritos respondem, aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido é o infinito. Né? A Gabi falou na questão do desconhecido, a questão da gente ter que dar nome. Quando a gente define também, realmente Deus é maravilhoso, mas para mim ele é complexo um pouco. Quando a gente define, a gente limita, né? Porque quando eu falo assim, Gabi, Dejanira é uma moça baixinha, desculpa, Dejanira, baixinha, não, cheinha,
que usa óculos, claro, que tem um cabelo assim, pereré, pororó. Defini, pronto. Eu limitei a Djanira, concorda? A Djanira é muito mais do que isso. Mas quando eu defino, eu meio que limito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas quando Kardec perguntou assim, o que devemos entender pelo infinito, na realidade ele estava se preparando para fazer a terceira pergunta, que é a seguinte. Quando os espíritos dizem que o infinito é aquilo que não tem começo nem fim, que é o desconhecido, aí ele pergunta assim, podemos dizer que Deus é o infinito? Aí os espíritos falam para a gente assim, definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além de suas inteligências. Quer dizer, os espíritos meio que dão uma chamada na gente, né? Ele fala que a nossa linguagem é pobre, que a gente ainda está, que Deus ainda está além da nossa inteligência, e realmente está além de nossa inteligência, né? Nós não conseguimos entender, muitas vezes, aquela pessoa que está do nosso lado, na nossa casa, a gente não consegue entender nossa mãe, nosso pai, nosso filho, como é que a gente quer entender Deus, que é a inteligência suprema? Então, falta muito, né? E eu acho que essa busca desse Deus é uma coisa que sempre angustiou o homem ao longo da história. Sabe? Essa busca de Deus, essa busca de entender o que é Deus. E, na realidade, a gente, estudando isso aqui, a gente vê que a gente um dia vai entender Deus, mas à medida que a gente vai evoluindo. Então, quando a gente olha para a gente hoje aqui, nesse planeta Terra, nesse planeta de expiações e prova, a gente tem que pensar assim, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer para um dia entender Deus? Para um dia, essa minha, a minha linguagem, né? A linguagem dos homens, para um dia essa minha linguagem ser mais completa. O que eu tenho que fazer? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Estão quietinhos? O que vocês acham? Podem chutar. Estudar, o que mais? Evoluir, o que mais? Amar, tudo fácil. É ou não é? É fácil. Na Revista Espírita, eu achei uma pergunta que Kardec fez, de agosto de 1866. Kardec perguntou assim para um espírito. Se conforme o espiritismo, os espíritos ou almas se melhoram indefinidamente, que esse não é o nosso objetivo não é a gente evoluir indefinidamente. Um dia a gente vai ser espírito puro, ainda não somos não, ainda estamos longe disso, mas seremos. Aí ele fala assim, se nós vamos melhorar indefinidamente, então devem tornar-se infinitamente aperfeiçoados, vamos nos tornar infinitamente aperfeiçoados ou puros. Quando a gente chegar nesse grau, nós não vamos ser igual a Deus? Kardec perguntou isso. Aí Kardec falou assim, isso não é justo? Aí o espírito foi até um pouquinho malcriado. O espírito respondeu assim, o homem é uma criatura realmente singular. Sempre acha o seu horizonte muito limitado. Quer compreender tudo captar, quer conhecer tudo. Nós somos assim mesmo, né, gente? A gente sempre tem uma resposta, né? Mesmo que a gente não saiba, a gente dá a resposta. O ser humano é assim. Aí ele continua. Quer penetrar o insondável e despreza o estudo do que lhe toca imediatamente. Ele quer compreender Deus, julgar seus atos, fazê-lo justo ou injusto. Diz como queria que ele fosse, sem suspeitar que ele é tudo isso e mais ainda. Mas, aí ele fala assim, esse espírito, verme miserável. Imagina, hein? Achei forte, né? Alguma vez compreendeste de maneira absoluta algo de que te cerca? O que o espírito quis dizer para a gente? Cara, olha só, você quer compreender Deus e você não compreende nem o que está à sua volta, você não compreende o que está acontecendo, né? Você não se compreende, né? Como é que você quer compreender Deus? Sabes por qual lei a flor se colora e se perfuma aos beijos vivificantes do sol? Sabes como nasces, como vives e por que teu corpo morre? Tu vês fatos, mas para ti as causas ficam envoltas num véu impenetrável.
e queria julgar o princípio de todas as causas. A causa primeira, Deus, enfim. Ele quis dizer assim, que a gente vê, a gente tem olhos, mas não são olhos de ver. A pessoa fala que a gente olha, mas a gente muitas vezes não vê, né? Então o Espírito fala para a gente que a gente é assim. Há muitos outros estudos mais necessários ao desenvolvimento do teu ser que merecem toda a tua atenção. Então o que ele quis dizer para a gente, o Espírito? Antes de você se preocupar em entender Deus, né? Antes de você ficar nessa busca de entender, vamos começar a se entender. Entenda você, entenda o próximo. Começa a estudar, que nem alguém falou, começa a evoluir, começa a amar, que a gente um dia, a gente vai entender esse Deus. Porque os Espíritos falaram para a gente assim, quando o seu Espírito estiver, uma pergunta que Kardec foi, se um dia a gente vai entender a divindade, aí os Espíritos falaram, quando seu Espírito quem? Nós, né? Não estivermos mais obscurecidos pela matéria, né? E quando a nossa perfeição estiver próxima de Deus, então Ele o verá e o compreenderá. Ou seja, nós vamos ver Deus e vamos compreender Deus. Mas enquanto isso, na realidade, a gente tem que olhar para o nosso lado, né? Porque Jesus ensinou para a gente assim, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, né? Jesus não falou assim, compreende Deus, porque Ele sabia que nós ainda não seríamos capazes. Mas aí Jesus fala, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, Ele falou assim, você quer amar a Deus? Então você começa amando o próximo. Agora, você quer amar o próximo? Você tem que se amar primeiro. Porque se você não se ama, como é que você vai amar o outro? É difícil, né? Você não consegue dar para o outro aquilo que você não tem. Não é isso? Então, eu acho que esse é o trabalho, né? A gente vir falar de Deus, eu acho que a dificuldade muitas vezes é essa, porque a gente não acha a palavra exata, a melhor definição. Deus não é palpável, né? Por exemplo, uma das coisas mais difíceis é a gente falar de Deus para uma criança. Porque a criança precisa de coisas materiais, né? Então, quando a gente fala de Deus na evangelização para as crianças, a gente fala da natureza, que Deus se manifesta, isso é a continuação aqui, nas próximas perguntas e respostas, com certeza quem virá nas próximas semanas vai falar isso. A gente explica isso, porque se a gente quer falar de Deus, a gente tem que falar da criação de Deus, da natureza, né? Não tem efeito sem causa, então, se existe aí a natureza, alguém criou, né? E essa causa é Deus, essa causa primária. Então, é difícil. Então, na realidade, a gente pensou em trazer esse estudo para vocês, pedindo que vocês façam essa reflexão de olhar para dentro de vocês, para nós olharmos para dentro da gente, porque esse é o nosso trabalho. A gente está aqui reencarnado para isso, né? Para olhar para dentro da gente, para melhorar, para ser o melhor que a gente pode, né? Não é fácil, né? Aí eu penso assim, fazendo esse estudo, eu pensei, meu Deus do céu, ainda falta tanta coisa, né? Porque Kardec, os Espíritos falam para a gente que falta um sentido. Para a gente entender Deus, falta um sentido. Que sentido será esse? Que sentido você acha, quando os Espíritos responderam isso para a gente, que falta um sentido? Que sentido será esse? Qual sentido vocês acham que falta para a gente? Podem falar. Evangelizador gosta de fazer uma coisa interativa, não gosta de ficar falando sozinho, não. Né? Evangelizador gosta que o pessoal fale. Que sentido vocês acham que é esse que falta para a gente... Tarefa complicada, porque Deus Tarefa complicada. E as palavras, elas não alcançam os nossos sentidos. Isso aí. Se você quiser falar alguma coisa que vem do seu coração, do seu mundo, Isso aí. as palavras não são suficientes. As palavras são limitadas. Ninguém nunca vai conseguir realmente definir o que é Deus se não tiver uma evolução do seu sentimento. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Então, esse sentimento, então, esse sentido que os Espíritos falam para a gente deve ser o quê? A evolução. Talvez esse amor realmente entendido. Alguém tem uma ideia
diferente ou alguém tem alguma outra coisa para falar? Eu concordo com você. Eu acho que falta realmente essa noção, esse sentimento, né? Por exemplo, você vê que a inferioridade nossa, né, das nossas faculdades, a gente ainda briga com Deus. Vocês já repararam isso? É assim, ó. Acontece uma coisa que eu não gostei. Aí eu falo assim: Deus não olhou para mim. Olha, Deus não gosta de mim. Por que Deus fez isso comigo? Né? Eu oro tanto, eu peço tanto a Deus, né? E a gente ainda briga com esse Deus. Quer dizer, a gente hoje sabe que esse Deus é uma inteligência suprema, causa primária, que esse Deus não é uma pessoa, não é aquele velhinho de barba branca, mas a gente ainda briga com ele, né? A ponto de algumas pessoas às vezes passam por situações na vida tão difíceis e, tipo assim, as pessoas abandonam, por exemplo, as suas religiões, né? Seja qual for o credo da pessoa, porque a pessoa entende que Deus não foi bom para ele, né? Quando na realidade Deus deixa as leis de Deus, elas acontecem independente da gente querer ou não querer, né? O mundo gira, as coisas acontecem. Então o que acontece? A gente quer se meter até nas leis de Deus. A gente quer que Deus tenha um olhar diferenciado para a gente. E não é assim que acontece. As leis de Deus funcionam e Deus deixa as coisas por nossa conta, né? Nem tudo. A gente às vezes tem uma mania de meter Deus em tudo, né? A gente vai fazer uma prova, a gente ora para Deus. Tem que orar mesmo. Ajuda, né? A gente ora para pedir uma intuição. Mas se você não estudar, Deus não vai nem... Deus vai... Deus não vai fazer milagre. O milagre não existe. Como é que Deus vai botar na tua cabeça uma coisa que você nem viu? Mas se você estudar, se você se dedicar, seja o que for que você for fazer na vida, pode ser uma prova, pode ser no seu trabalho, aqui para a gente para vir fazer a palestra, né, Gabi? A gente se reuniu umas 3 vezes e conversamos. Então, se você não se preparar para isso, não adianta Deus querer te intuir, porque ele não vai ter material dentro de você para te intuir, porque você não fez a tua parte. Então, na realidade, as leis de Deus acontecem, mas não é Deus que está lá em cima, como se fosse um bonequinho de corda, mexendo a cordinha para cá ou mexendo a cordinha para lá, porque não é assim que a coisa funciona, né? A coisa não funciona com a vontade de Deus. Aquela ali é bonita, aquela ali tem cabelo moreno, aquela é morena, usa óculos, bimba, vou dar graça. Nossa, daqui é louro, Deus não gosta de louro, então para você vai ser tudo ruim. Não funciona desse jeito. As leis funcionam de acordo com o que a gente faz, de acordo conforme a gente age. E Deus, nosso merecimento, aquilo que a gente faz por onde, né? Então, Deus não está lá em cima com essa cordinha, dando benesses para um e dando malefícios para outro. Não existe isso, né? As leis funcionam porque elas têm que funcionar. É uma questão de justiça. A justiça é isso, né? Não tem como. É aquela história que a doutrina espírita sempre fala. A lei de causa e efeito, ela funciona, você queira ou você não queira. Independe de você querer. Independe de você orar para Deus ou de você não orar, ela vai funcionar. Se você plantou uma fruta manga, você vai colher manga. Não adianta que você não vai colher outra coisa. Você pode até não colher nada. Porque aí você plantou, né? E aí, mas não pegou, né? Mas se for pegar ali, se for brotar, vai brotar o quê? Manga, não tem jeito. Então as leis de Deus funcionam desse jeito, independente de eu achar que Deus é melhor para mim ou é pior para mim, né? Então essa ideia também, eu acho que a gente tem que começar a varrer da nossa mente, né? Porque a gente às vezes bota coisas do mundo na mão de Deus. Nós temos esse hábito, né? Existem as coisas que eu acho que são divinas, mas existem as coisas humanas, né? Nós, enquanto encarnados, a gente precisa de trabalhar, a gente precisa de cuidar da casa, a gente tem casa, tem filho, tem que cuidar dos filhos, né? A gente escolheu isso, né? Então, se a gente escolheu, a gente tem que fazer a nossa parte. E aí, às vezes, a vida está difícil, a gente quer um milagre, a gente quer que Deus
venha com uma varinha de condão e faça uma coisa diferente para a minha vida ficar boa. Não vai ficar boa, gente. Não funciona desse jeito. Então, eu que tenho que buscar esse caminho. Né? A Kardec fala para a gente o seguinte: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura. É aquilo que eu falei, né? A gente acha que Deus foi bom para mim, Deus foi ruim para mim. Tem até uma música assim: Deus é bom para mim. Não vão, não. Então, mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, quer dizer, à medida que o nosso senso moral se desenvolve, o nosso pensamento vai penetrar melhor no fundo das coisas. E dele quem? De Deus, a gente vai fazer mais uma ideia mais justa e mais conforme a razão, embora essa ideia seja incompleta. Então, gente, o trabalho é grande. A gente tem que fazer isso mesmo: estudar, ler, compreender, né? Amar, enfim, fazer o bem, ser bom, né? Zelar pelo que é belo, pelo que é bom, pelo que é justo, né? Gabi, fala um pouquinho agora você. Então, aí vocês estão, de repente tem alguém pensando: poxa, eu saí de casa nesse frio, peguei uma chuva para chegar aqui e você não me dizer o que é Deus, eu não vou voltar nunca mais. Mas volta, gente, vale a pena, pode voltar. Porque mais importante do que a gente conhecer Deus, porque a gente tem essa angústia mesmo de ser humano, a gente é curioso. Se você vê uma pessoa ali sofisticando no ouvido do outro, você vai querer saber do que está falando, você quer entender, você quer conhecer tudo, você quer saber. Você viu um negócio diferente na mão da pessoa, o que é isso que você está usando? Onde você comprou? Como é que tem? Quanto é? A gente quer, a gente é curioso. É do ser humano ser assim. Mas é muito mais importante do que saber, porque a gente não tem ainda, como ela falou, a gente não tem tutano, a gente não tem capacidade ainda para saber de fato o que é, né, do que é feito, o que seria isso, gente? Não temos ainda capacidade. O que a gente faz? A gente pega algumas coisas que a gente conhece, vai assimilando. Parece com uma energia, parece com não sei o quê, é algo muito mais do que energia, é o tempo. Aí as pessoas vão criando várias assimilações. Mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer porque a gente quer conhecer. É que nem alguém viaja para o exterior, um amigo seu, aí volta, aí comeu um prato diferente. Aí você quer saber como é que é o prato. Aí ele vai tentar comparar com as coisas daqui, do Brasil, para poder te explicar como se parece aquilo que ele comeu. E é isso que a gente faz, a gente tenta assimilar com coisas que a gente conhece. Mas ainda tudo que a gente conhece ainda não chega perto do que é. E é por isso que a gente está lembrando dessa responsabilidade que a gente assumiu de evoluir, de buscar a nossa melhora. Porque a gente sempre deixa para depois. A gente, vamos deixar para a próxima encarnação, essa eu já estou cansada, estou esgotada, não dá, vou deixar para a próxima. Não deixa para a próxima, não, vamos tentar nessa. Vamos tentar começar agora, cada dia uma coisa, e vai, até isso se ampliando. E uma outra coisa, além dessa melhora que ela veio nos dizendo, porque Jesus já veio nos dizendo isso há mais de 2000 anos, aí veio a doutrina novamente nos dizendo: olha, faça a reforma íntima, né? E está todo o tempo nos lembrando disso. Mas uma outra coisa importante de falarmos em Deus é o sentir Deus, né? Quando eu passei a sentir Deus e não precisar visualizar a imagem de Deus, isso foi se tornando ainda mais amplo, esse sentimento de amor para Ele. Porque quando a gente para e sente Deus, a gente se sente confortado, se sente amparado, sente que não está sozinho. E onde que está Deus? Está no bolso, está no céu, nas nuvens? Onde que está? Em cima de uma árvore? Está em tudo, não é mesmo? Na natureza, está na nossa casa. E aí a gente trouxe uma fala que explica muito bem onde Ele está. Deus é infinito nas suas perfeições, nas qualidades inerentes à sua personalidade, que se irradia em todas as direções, que sustenta e dá existência a todas as dimensões do existir.
Ele é o todo que se vê e muito mais. Tudo que os nossos sentidos não alcançam. O que a gente falou, que a gente ainda não tem sentidos completos para sentir Deus. É muito mais do que a gente possa compreender e sentir. Ele é espírito e importa sim que o adoremos em espírito e verdade. Ele está na presente das claridades, do máximo e na luz do mínimo. Está no claro, no escuro, quando a gente está bem, quando a gente está mal. Quando a gente está fazendo coisas boas, quando a gente está fazendo coisas ruins também, porque todo mundo aqui erra, todo mundo aqui também acerta. Ele vibra nas fornias das estrelas e canta nos movimentos dos átomos. Ele faz mover todas as constelações e harmoniza todo o ninho cósmico. Ele sorri para nós através das flores e nos dá as mãos pelas mãos dos nossos benfeitores. Deus é ternura na ternura do seu coração. Sabemos que toda definição, se referindo a Deus, é incompleta. Todavia, vamos transcrever a do apóstolo João por não encontrarmos outra melhor. Deus é amor, mas é um amor que a gente ainda não conhece tão bem. Porque o amor que a gente conhece ainda é tão egoísta, né? Ele exige retribuição. É um amor que a gente ainda não aprendeu a ter ele em plenitude, mas a gente está aprendendo, a gente vai chegar lá. E o que a gente queria é que vocês se permitissem sentir Deus, porque hoje a sociedade toda está doente. Todo mundo tem problema. Não tem uma pessoa que esteja aqui sentada, e eu posso dizer mesmo sem conhecer, que não esteja com um problema. Se tiver, por favor, me procure depois para me contar como é que faz para não ter problema, porque não tô sabendo. Ninguém aqui não está passando por nenhum problema. Todo mundo tem alguma angústia, alguma dor, que está sendo trabalhada, que está sendo dolorida. Mas a gente não veio para essa encarnação para sofrer. A gente tem que passar por esses problemas? Temos, né? Assumimos essa responsabilidade de passarmos por esses obstáculos e nos melhorarmos. Mas a gente não precisa passar por um sofrimento, por um obstáculo, sofrendo, triste, amargurado, angustiado. É óbvio que a gente vai ter um momento de dor, de tristeza. Ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Ninguém consegue estar o tempo inteiro com um sorriso no rosto. Vai ter um momento de sofrer. Mas que isso não seja o tempo todo. Não possamos dar, não demos em nossas vidas a brecha de que a dor fique sempre instalada em nós. E como que a gente faz isso? Como que a gente foge desse momento de dor? É se refugiando em Deus. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus é algo muito distante, né? Algo que está longe demais dos nossos olhos, do nosso abraço, do nosso coração. Mas como a gente acabou de dizer, está em todo lugar. Está na natureza, está na nossa casa, está quando você sai para algum lugar, está na casa da sua família, está no trabalho. Por mais que o trabalho esteja atribulado, ele está lá. Está em todos os lugares. Então a gente precisa parar um momento da nossa vida e nos dar essa brecha, essa oportunidade de sentir Deus. Mas sentir de verdade. Fechar os olhos, se entregar a esse momento. Ter um momento de conversa sincera com Deus. Não é aquela oração de praxe que a gente faz, obrigada a Deus, que amanhã eu tenho um dia melhor. Não, conversa com Ele com sinceridade. Finge que Ele é seu diário, onde você vai dizer tudo o que você está sentindo, tudo o que você fez. Olha, hoje eu errei, hoje eu briguei com a Regina, hoje eu falei que ela não vale nada. Vale sim. Você não faz isso de mim, Gabi. E aí briguei, falei, conversa sinceramente, expõe seus erros, expõe também o que você já conquistou. Tenha essa conversa sincera, esse diálogo, para que Deus seja seu amigo. Permita que Ele faça parte da sua vida. Porque quando a gente sente Deus e parece uma coisa nossa que brega, não é. Porque quando a gente se permite ter esse momento de refúgio com Deus, a gente se sente revigorado, se sente fortalecido para passar os nossos obstáculos. Porque é Ele que revigora a nossa energia. Então, deixa que Ele se faça presente nos seus dias, que Ele esteja ali sendo seu amigo, seu companheiro. E tenha certeza que quando você se permitir se sentir de verdade, você vai sentir essa energia voltando para você, te abraçando, te acolhendo, te fortalecendo. Porque quando a gente faz aquelas orações,
normais do nosso dia a dia, por muitas vezes a gente nem sente nada, porque a gente faz tão já acostumado, tão se entregar com seus sentimentos, que isso não realmente parece que não faz diferença a oração, essa conversa com Deus, mas faz quando a gente se entrega em sentimento. Se eu faço a minha oração só pensando nos meus problemas, tenho contas para pagar, obrigada, Senhor, tenho contas para pagar, obrigada, Senhor, não vai, entendeu? Você tem que realmente se entregar a esse momento, porque é isso que vai te encorajar. Porque o que mais a gente tem no nosso dia a dia é coisas para nos desmotivar. A gente encontra o tempo inteiro coisas para nos desmotivar, nos estimular a continuar a nossa caminhada. Mas esse sentir Deus vai nos permitir termos esse contato sincero que vai nos fortalecer e nos energizar por uma caminhada mais tranquila e mais feliz, porque todo mundo aqui está buscando felicidade. Richard Simonetti aconselha: em todas as situações onde tiver, converse com Deus, como filho que procura a ajuda de um pai. Fale de seus anseios e esperas. Comente angústias e problemas. Abra seu coração e ele o sustentará. Nas lutas do mundo, ajudando-o a fazer o melhor. Tudo será mais fácil se aprendermos a conversar com Deus. E agora a gente vai permitir um momentinho para vocês sentirem Deus. A gente vai passar um vídeo. E é uma música do Plínio Oliveira, que é um cantor espírita. E ele também escreveu a música. E nesse momento eu queria pedir que vocês deixassem de lado o sono, deixassem de lado a fome, deixassem de lado um pouquinho o cansaço, os problemas, as angústias, e se permitissem esse momento de prestar atenção na letra da música e entender como é bom ter um diálogo sincero e ter uma entrega, uma ligação direta com Deus. Eu vou virar aqui, eu quero ver. Vou pedir para ele apagar aqui. Prestem atenção nessa letra, gente. A voz é muito suave. Vamos viajar nessa letra e nessa voz. Pai, sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior, o pinheiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembram de você. E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Que eu seja digno da fé que tens em mim. Que eu possa acender com a minha canção uma luz na escuridão que parecia não ter fim. Conte comigo. Cante comigo.
E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso me esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Você. Quando ele fala, Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada capinando na roçada dos meus íntimos quintais. Quer dizer, quantas encarnações que a gente passou e que a gente passa e que a gente vem, e a gente sempre deixando para amanhã a reforma que a gente precisa fazer. Então, vamos capinar esses íntimos quintais, né? A doutrina espírita traz isso para a gente. Então vamos limpar tudo que precisa ser limpo, vamos melhorar tudo que precisa ser melhorado, vamos fazer da melhor maneira que a gente puder, vamos nos dedicar a isso, né? Para quando a gente vai fazer florescer, quando a roça florescer, que roça é essa? A roça do amor e da paz na terra, dentro dos nossos corações, né? E aí quando alguém se aproximar de mim, vai poder ver a imagem de Deus. Alguém vir de passagem e de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Então alguém quando olhar para a gente, quando a gente olhar para o nosso próximo, a gente vai conseguir enxergar Deus ali, tá? Boa noite para vocês, tá? Que a gente possa buscar esse Deus lá dentro da gente, porque Ele está lá. A centelha divina está na gente.